Nesses últimos dias, nesses últimos anos, estamos sendo bombardeados com notícias de guerras, rumores de guerras, a economia despencando, a política indo ladeira abaixo, a corrupção chegando em todos os lugares possíveis. E a palavra do Senhor, ela já é muito clara quanto os sinais dos fins dos tempos. E eu vejo que tudo isso que tem acontecido tem deixado muitas pessoas preocupadas e sem saber o que fazer. E através desse cenário, eu vejo a necessidade da gente tratar a respeito de algo que todos nós cristãos, devemos buscar do Senhor, principalmente para esse cenário atual. A palavra do Senhor, lá na carta aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 15, Paulo ele vai dizer para que prudentemente não andemos como nécios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. A palavra também vai nos dizer para que a gente não fique preocupado, porque basta a cada dia o seu mal. Então, todo dia vai acontecer alguma coisa. Todo dia vai chegar nos nossos ouvidos alguma coisa. E a gente tem que estar preparado. E quando eu falo preparado, é estar com a palavra de Deus carimbada no nosso coração, na nossa alma, para que a gente não deixe o nosso espírito fraquejar, mas sim que ele venha ficar de pé diante dessas situações que tem aí chegado até nós todos os dias, certo? E como é necessário, irmãos, a gente buscar de Deus nesse momento a sabedoria. E o que é a sabedoria? A sabedoria, de forma mais simplificada, ela é a capacidade da gente fazer boas escolhas, da gente distinguir aquilo que é bom e aquilo que é mal. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 8, o apóstolo Paulo, ele vai afirmar para nós que a sabedoria é um dom de Deus. E o capítulo 12, por si, ele trata a respeito dos dons espirituais. E há a diferença da sabedoria humana, da sabedoria de Deus. O homem natural, ele tem uma sabedoria, um intelecto que é conquistado, estudando nas escolas, adquirido em universidades, em mestrados, doutorados, enfim. A lista é grande, né? Mas a sabedoria que vem de Deus, ela é uma sabedoria que ela ultrapassa tudo isso. Ela é sobre-humana. É um dom. E esse dom, ele é ilimitado. E eu posso listar aqui vários homens que tem dentro da palavra de Deus, que eu enxergo neles não somente aquilo que eles fizeram, mas principalmente esse dom, o dom da sabedoria. E há um em específico na palavra de Deus que ele é conhecido por isso, que é Salomão, filho do rei Davi. E a gente vê que no diálogo que Salomão tem com Deus, no livro de 1 Reis, no capítulo 3, ele pede ao Senhor a sabedoria para poder conduzir aquele povo. Ele não estava visando um dom ou uma capacidade para benefício próprio, mas sim para poder cuidar do povo de Deus. E Deus viu aquilo com bons olhos e deu a Salomão não somente sabedoria, mas sim riquezas como glória. E a sabedoria de Salomão, como é dita pelo Senhor, é uma sabedoria que homem nenhum antes dele teve igual e nenhum outro homem depois dele também teria. E quando fala de homem, é homens dessa terra, é homens naturais, tá? É um homem natural. Nós sabemos que Jesus, ele está acima de tudo e de todos. Então, o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Salvador, ele é sábio acima de tudo e todos.
Mas falando de homens naturais, Salomão foi o mais sábio diante dessa terra. E diante desses acontecimentos que têm, né, surgido aí, alarmado, né, as pessoas, tem muita gente que fica louca, desesperada, não sabe nem o que fazer. As pessoas colocam muita confiança nos homens dessa terra. E o próprio apóstolo Paulo, lá na carta de Coríntios, 1 Coríntios, eu quero ler aqui para vocês, para que vocês possam ver o perigo que é colocar, né, acreditar, depositar a sua confiança na sabedoria do homem. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Sabedoria é poder de Deus. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Então, a gente vê aqui que Paulo está dizendo, no capítulo 2 de 1 Coríntios, que tudo aquilo que Paulo falou àquele povo, ele falou na sabedoria do Espírito que vem de Deus, e não pela sabedoria, pela capacidade que vem do homem. E a sabedoria que vem de Deus, irmãos, ela é necessária para que a gente permaneça de pé, para que a gente fortaleça a nossa alma, a gente vivifica a nossa alma, a gente vivifica o nosso espírito permaneça de pé, porque é um cenário que ele, de fato, ele está apontando para que a gente busque sabedoria de Deus, para que a gente se prepare para aquilo que vai vir e para que a gente não seja nécios, vendo tudo acontecer e achando que está tudo certo. Então, que eu e você, que a gente possa se atentar para as coisas que têm acontecido e que a gente busque do Senhor com zelo, com cuidado, não visando o próprio benefício, mas sim as pessoas que estão à nossa volta, o povo de Deus, aqueles que precisam ainda ser alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo, tá? Que o Senhor, Ele conceda para mim, para você, para todos a sabedoria do alto, para que a gente possa viver com fé, sermos perseverantes, persistentes diante desse cenário. Lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 5, a própria carta, né, tá dizendo ali para nós, para que se aquele que tem falta de sabedoria, que peça a Deus, porque o Senhor, Ele vai dar. Então não tome uma atitude segundo a sua sabedoria intelectual humana, mas sim busque de Deus, porque Deus, Ele quer nos dar. Ele vai te dar a sabedoria necessária para você poder passar firme aí no meio de toda essa situação que não atinge somente a nós, mas é o mundo inteiro. Amém? Que a gente venha ter essa sabedoria, em nome de Jesus. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo.